Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de postagens sobre o Snap, hoje eu apresento para vocês aqui uma ferramenta bastante útil quando a gente está fazendo uma inspeção da imagem a fim de fazer uma classificação que facilita bastante na identificação dos alvos, né? Que é a SpectroView, que o Snap traz para a gente aqui com uma facilidade muito grande de operação. Então eu já estou aqui com a minha imagem carregada, né? Já foi feito nessa imagem o processo de subset para diminuir a extensão da área de trabalho, e também eu já fiz uma reamostragem para aumentar nossas possibilidades aí de composições coloridas. Tá bom? Então essa é uma imagem da região do litoral do Piauí que nós utilizamos nos vídeos anteriores, e o que vamos fazer agora aqui é utilizar essa ferramenta para a identificação dos alvos, né? Então a ferramenta em questão, ela está aqui, né, em Optical Spectrum View, de acesso bastante fácil, mas também ela está aqui guardadinha em View, to Windows e Optical Spectrum View. Então você pode acessar por qualquer um dos caminhos que dá certo. Ao clicar nessa imagem, ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? E automaticamente ele já vai fazer uma leitura de toda a imagem, pixel a pixel de toda a imagem que está apresentada aqui na nossa área de visualização. Então ele já fez a leitura. Então a partir de agora, a partir do momento em que eu coloco o meu mouse sobre a imagem, ele já mostra a curva espectral do pixel, né, do alvo, que corresponde aos pixels das imagens, né? Então aqui eu tenho um pixel característico de vegetação, essa é uma curva bastante característica de vegetação. Eu posso levar aqui para essa área de solo exposto, né, de areia, que é um campo de dunas. A gente vê o comportamento típico de areia. Eu posso levar aqui para o oceano, né, para o mar. Aqui a gente já tem um comportamento típico de água, uma água com uma carga de sedimento um pouco elevada, né? Haja vista que nós temos ali o pico da reflectância, está no vermelho, na banda do vermelho. Se eu colocar aqui, por exemplo, numa área de uma área de água mais limpa, eu já tenho baixa reflectância em todas as bandas, né? Então a gente pode simplesmente ir brincando. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma nuvem. A gente pode ver o comportamento aqui dessa nuvem. Comportamento de sombra, que difere do comportamento, ó, embora pareça bastante. Ó, aqui eu tenho uma sombra, observe o comportamento dessa sombra. E a cor escura está muito parecido com a água. E a gente consegue ver algumas diferenças, né, em relação a esses elementos. Então a gente pode utilizar essa ferramenta justamente para auxiliar no processo de classificação de uma imagem. Ó. Aqui eu tenho água, aqui eu já tenho sombra de nuvem, ok? Então nós podemos usar essa ferramenta dessa forma, como a gente está usando agora, explorando a característica de áreas urbanas, né? E também nós podemos utilizar usando pinos, né? Definir marcadores sobre determinados alvos e plotar a curva espectral desses alvos ao mesmo tempo. Então vamos fazer isso, tá bom? Eu vou desabilitar aqui a função de mostrar a curva do mouse, tá bom? Agora ele já não mostra mais. E o que nós vamos fazer é selecionar alguns alvos aqui. Eu vou escolher essa região aqui que tem algumas características interessantes para definir alguns alvos. E aí nós podemos utilizar a função aqui de alfinete, né? Pegar esse alfinete, eu vou colocar esse alfinete aqui, aqui justamente nessa área vegetada. Então eu já tenho aqui um alfinete colocado. Eu vou abrir aqui o gerenciador de alfinetes, né? Para a gente já ir nomeando esses alfinetes e definindo as suas cores características, para quando a gente plotar, já ficar todos os alvos com cores distintas e também nominados corretamente. Então, vou aqui em View,
Tools, Tool Window, né? Nós temos aqui a função de gestor de alfinetes. Ele vai abrir uma caixinha aqui embaixo e, inclusive, o alfinete que nós acabamos de colocar, ele já aparece aqui. Nós podemos alterar o seu nome. Eu vou chamar isso aqui de vegetação. Eu posso colocar aqui uma cor, né? Nós temos algumas cores padrões aqui. Podemos também clicar em More e escolher uma cor específica, né? Vou colocar um verde aqui um pouco mais escuro. Temos vários sistemas de cores também para escolher. É bastante rico essa função aqui. Vou colocar verde. Agora eu vou escolher um outro alvo, né? Vou pegar aqui essa... Ó, por exemplo, aqui nós temos um alvo bem aqui, que ele tem uma característica muito parecida com vegetação. Ó. Aqui, pelo menos do ponto de vista de cor, essa é uma composição de cor natural, e essas coisas aqui podem confundir, principalmente quem está começando no sensoriamento remoto, né? Que vai tentar classificar uma imagem aí com base apenas na cor que está visualizando, então pode ser que você se confunda. Porque se você pegar aqui, ó, o mesmo tom de verde que a gente tem aqui também. Ó, por exemplo, essa área aqui. Ó. Então eu vou colocar um pino aqui para ver o que é que ele me diz, né? Ó, eu já vejo como aqui está marcado, ó, eu estou com essa funçãozinha de mostrar o espectro aqui, está marcado, então eu já sei que aqui não é vegetação, né? Porque vegetação eu tenho esse comportamento espectral. Aqui é uma outra coisa, é uma área de produção de camarão. Com certeza aqui nós temos um nível de eutrofização bastante elevado, com algas, e enfim. Ele deu esse comportamento. Então eu vou chamar isso aqui de água eutro, né? Vou botar só assim que está eutrofizado. Escolher um outro alvo aqui, um alvo aqui em cima, uma água mais limpa, né? Vou chamar aqui de água com sedimento. Eu estou observando aqui, dá para a gente perceber que essa água aqui ela tem bastante sedimento sendo transportado por ela, né? Então observe que já mudou um pouco a curva espectral aqui desse outro alvo. Então essa água aqui eu vou colocar uma cor um pouco diferente para ela. Ok? Vamos lá, procurar aqui uma área de solo exposto também. Ó, já criou aqui a curva do solo exposto. Deixa eu mudar aqui a cor para diferenciar. Isso aqui é basicamente areia, né? A duna, vou chamar de areia aqui. E qual seria um outro alvo interessante? Aqui. Pegar aqui uma coisa que é característica de áreas urbanas, né? Que são esses telhados mais avermelhados. Então vou chamar isso aqui de telhados, né? Tá, e botar aqui também uma cor que seja característica. Essa aqui ficou muito ruim. Vermelho. Prontinho. Então, nós já temos aqui a curva espectral dos alvos que nós selecionamos. A gente já tem a legenda aqui com o nome certinho que a gente colocou. Nós podemos alterar esse gráfico caso a gente queira usar em algum trabalho ou alguma apresentação. A gente pode clicar com o botão direito em propriedades e podemos alterar o título, podemos alterar a fonte, o tamanho da letra, podemos alterar a nomenclatura dos eixos X e do eixo Y. Aqui nós temos o valor de reflectância, já que aqui é uma Sentinel-2A, reflectância na base da atmosfera.
Então podemos também alterar as aparências em termos de linhas, tudo mais, né? Aqui a gente pode apagar essa gradezinha por trás, deixar ativada, mudar a cor do fundo também aqui nas propriedades. Podemos copiar essa figura, podemos salvar, né, como um arquivo PNG no nosso computador. E nesse caso aqui, nós estamos mostrando o comportamento espectral do alvo em cada uma das bandas do Sentinel-12. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bandas. Nós podemos simplesmente escolher também as bandas que nós queremos mostrar o espectro. Por exemplo, eu não estou interessado nem na banda 11 nem na 12. Digamos que eu estou interessado apenas até a 8A. Então a gente pode vir aqui, nesse símbolozinho que parece um funil, ele vai aparecer para a gente essa outra janela, onde inclusive nós podemos mudar as características dessas curvas, né? Eu já tinha colocado aqui linha contínua, mas podemos utilizar linhas tracejadas, ela muda lá, ou podemos ainda mudar o símbolo. Podemos colocar, por exemplo, estrelas, que é o que vem como padrão, mas eu não gosto muito desse padrão. Então já havia mudado aqui, tá? Botei ponto e botei a linha contínua. E o tamanho do símbolo também nós podemos mudar. E aqui, nessa ferramenta, se a gente clicar aqui, nessa setinha dupla para baixo, nós temos todas as bandas que estão disponíveis para o Sentinel-2. Então se a gente quiser eliminar alguma dessas bandas aqui da visualização das curvas, né, só basta que a gente, por exemplo, faça isso. E aqui ele fica restrito apenas ao que está lá disponível. Tá bom? Então, também tem essa opção. Deixa eu voltar aqui com tudo. Tá bom? Então, se você definir isso lá no início, ele já vai autocompletar e vai preencher aqui a escala certinho de tamanho. Uma coisa legal é que a gente pode exportar isso aqui no formato CSV. Ele vai abrir aqui uma janela de exportação com os valores que você pode abrir em uma planilha e construir seus próprios gráficos também lá no Excel, por exemplo, ou em qualquer outra planilha eletrônica. Aqui também nós temos a opção, né? Observe que está marcado aqui só para que ele mostre os pinos, os alfinetes que nós colocamos. Se eu quiser que ele mostre também, né, o mouse, eu ativo essa outra caixinha e ao passar o mouse ele vai também fazer, deixa eu mudar aqui, ao colocar aqui o mouse, ele também vai me dar o valor do mouse. Então isso aqui é legal porque às vezes a gente está com um pinozinho marcado, por exemplo, aqui onde a gente tem uma água, uma piscina eutrofizada, né, de criação de camarão, e eu posso comparar o valor com o entorno, né, para ver as diferenças aqui em relação à resposta espectral dessas outras áreas, tá bom? Inclusive com a vegetação, né? Então isso também é legal de fazer. Ok, aqui no gestor de alfinetes, a gente tem também algumas funções. Nós podemos criar, né, um pino por aqui, ele vai nos dar essa opção aqui, tá? De nome e também a coordenada. Se você tiver um alvo específico e quer saber, já tem a coordenada dele, quer saber exatamente como ele se comporta, basta que você coloque as coordenadas deles aqui, ele vai construir um pino novo dentro da sua área de plotagem e apresentar para você. Nós podemos duplicar um alvo, podemos fazer uma edição de um pino desse, né? Aqui está um label, podemos fazer alguma edição dele, de coordenada, de tudo mais. Podemos exportar, podemos importar algumas informações espectrais de outros pinos que você tem em outros projetos, que é útil também quando você está
trabalhando com classificação, né, e mais de uma pessoa está contribuindo, então uma pessoa coleta alguns pontos, ou manda para a gente para tirar dúvidas sobre o que realmente é, então ele manda só os pinos, né, com as informações, e você abre aqui e já faz essa interpretação. Podemos fazer aqueles filtros, enfim, tem umas coisas mais básicas aqui que podem ser feitas. Ok? Então, o que nós tínhamos para ver em relação ao aspecto view é isso, né? Muito bacana essa ferramenta, dá para auxiliar bastante quando a gente está coletando as amostras para fazer os treinamentos dos algoritmos classificadores, né? E nós vamos ver isso também em vídeos posteriores, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dá uma consultada na nossa playlist, já tem um material produzido sobre o Snap. A gente está tentando organizar os vídeos para que eles tenham uma certa linearidade, né, que você possa ir avançando vídeo após vídeo e dominando essas ferramentas que nós estamos apresentando. Elas meio que se autocompletam, né? Então fica a sugestão aqui para que vocês vejam os vídeos na sequência que são apresentados aí na playlist. Então é isso. Um abraço a todos.